bom dia, boa tarde ou boa noite. Todas as nossas reuniões são gravadas, então nós não sabemos qual o horário que estaremos sendo assistidos. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Elo Social Brasil, instituição com 33 anos de existência, e esta é uma apresentação do projeto CSRP, Centro de Socialização, Ressocialização e Profissionalização Elo Social, especialmente para o governador de São Paulo, já que ele nomeou as então representantes que serão tratadas aqui como o governador, porque nós estamos apresentando o projeto para o governador. É um projeto um tanto quanto extenso, ele envolve praticamente todas as secretarias do governo. E eu vou ser bem econômico aqui para poder respeitar o horário que vocês estão nos dando a oportunidade. Primeiramente, eu quero dizer que o nosso projeto ele é municipal. Que fique bem claro, o nosso projeto é municipal, sendo assim, nós não estamos dependendo de nenhuma autorização estadual para nós darmos sequência a esta implantação. O que nós queremos, e é esse o nosso objetivo, é ajudar o governador a cumprir a promessa de campanha que ele fez. Ontem ele cumpriu uma, conseguiu privatizar a Sabesp, mas esta não era a primeira das propostas. A primeira das propostas que o nosso governador fez foi de apresentar um projeto que pudesse amenizar, ou pelo menos tentar amenizar, a solução para com os dependentes químicos e moradores de rua. Passou essa tarefa ao vice-governador, a quem ele despachou primeiramente o nosso projeto sobre a alegação de que tinha nomeado o vice-governador para nos atender. Infelizmente, nós já estamos em dezembro e o vice-governador ainda não conseguiu uma pauta para nos atender. Diferente do que aconteceu no governo federal, que, notificados em março, 15 dias depois, nós já fomos atendidos por todos os ministérios e tivemos o nosso projeto analisado. Diferente do que fez o governo Bolsonaro também no ano passado, que ao receber a nossa notificação, determinou que fôssemos atendidos pela secretaria responsável por toda a política em drogas no Brasil, no Ministério da Cidadania. Isso tudo aconteceu em menos de 15 dias. Então, eu quero deixar claro aqui que nós somos de direita, nós defendemos a família e nós temos projetos para isso. É diferente de pessoas que só têm discurso. Nós temos projetos e eu vou mostrar a vocês rapidamente aqui quem somos nós e o que nós poderemos estar oferecendo. Depois vocês avaliam, vocês devem conhecer melhor o nosso projeto ou não. Eu já estou aqui dizendo a vocês das tentativas que fizemos. No entanto, nós não estamos parados. O projeto está sendo implantado no Brasil inteiro. Deveremos ter na Amazônia 11 sedes. E estamos pretendendo ter no Brasil 12 sedes. Cada sede com a capacidade de atender 2.400 pessoas. Então, nós só queríamos ser tratados do tamanho que o nosso projeto é, principalmente em casa, porque eu sou paulista e paulistano. E seria um grande orgulho nós podermos começar esse trabalho na nossa casa. Isso já não é possível, porque o projeto ele vem em um estágio bem adiantado em todos os estados no Brasil. Em São Paulo, é o local onde ele menos andou com relação ao governo estadual. Não posso dizer a mesma coisa dos municípios, porque, como eu disse, o projeto não está parado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, mas muito rápido, de quem somos nós. Nós somos uma confederação com 33 anos de existência e de experiência.
É muito fácil você encontrar instituições que têm 50 anos, mas são 50 anos fazendo a mesma coisa. Então, nós chamamos de 50 vezes um ano e não 50 anos. Existimos durante todos esses anos sempre com foco em cidadania, esse é o nosso foco principal. Diferenciais nosso para com as demais instituições. Nós não trabalhamos com verbas públicas. Então, não nos veja como uma instituição que vai ficar esperando emenda parlamentar e dinheiro do governo estadual ou federal. Não. Nós somos uma organização não governamental e nós primamos pelo tio em cima do ele. Só para lembrar as instituições que, por serem não governamentais, elas devem gerar renda para manter os seus projetos. Esse é o nosso site principal, o único que eu gostaria que vocês anotassem, porque nós temos 248 portais de internet para explicar o nosso trabalho. É claro que vocês não terão que navegar em todos, mas fiquem à vontade, porque está publicado tudo que nós fazemos. Então, logo na página principal desse site, vocês vão ter o nosso regimento. No segundo link, vocês vão ter a ordem do mérito do elo social. Resumindo a vocês, nós não trabalhamos com deputado, com senador, com vereador. Nós temos a nossa própria ordem e ela trabalha com honrarias. Então, todos os nossos projetos são autossustentáveis e, para serem aprovados, eles têm que ter um padrinho. Esse padrinho é que impulsiona o projeto e ele se torna um comendador. Daí por diante, ele passa a integrar a nossa instituição, mas os projetos são autossustentáveis. É comum vermos jantares maravilhosos e troca de certificados, as pessoas colocam uma capinha, uma sainha e saem de lá dizendo que eles são super-heróis. Para nós, eles são só fanfarrões, porque comendador é aquele que fez um trabalho social e teve seu nome eternizado. Nós estamos divididos no Brasil inteiro em federações, então, se vocês quiserem saber um pouco do nosso trabalho e da nossa trajetória em São Paulo, é muito simples, é só acessar o site da nossa federação de São Paulo e aí vocês vão ter acesso a tudo que fazemos e o que estamos ainda nos propondo a fazer. Deste projeto que eu estou dando ciência a vocês neste momento, por determinação do governador, nós já fizemos isso no governo anterior. Então, na época, foi notificado o então governador Rodrigo Garcia, que determinou o nosso atendimento nesta mesma sala. Isso foi feito, mas, infelizmente ou felizmente, isso nós não podemos dizer, quando a eleição não o brindou com a vitória, este projeto morreu dentro dessa sala. Eu estive aí, eu tenho vídeo gravado e o projeto morreu. Ele morreu aí dentro dessa sala. Tá? Então, por isso que nós temos o nosso caminho próprio e nós nunca paramos. Todas essas autoridades que vocês estão aí vendo foram notificadas da implantação do projeto. Vocês vão encontrar a nossa diretoria do Estado de São Paulo. O Brasil inteiro foi dividido. A cada 200 mil habitantes, nós temos 7 diretores, um advogado, um psicólogo, um assistente social e 4 de outras formações. E São Paulo tem mais de 1.500 diretores em treinamento há mais de 8 anos. Então, isso é um pequeno resumo de quem somos nós. E agora eu volto aqui para o nosso site principal e vou mostrar a vocês aqui na Federação de São Paulo como que nós estamos implantando esse trabalho. Porque o que nós estamos aqui apresentando a vocês não parou. Faz 1 ano e meio que nós estamos implantando esse trabalho. Gostaríamos, é claro, de ter a pessoa do governador ou as secretarias de Estado
acompanhando, mas nós não podemos ficar parados esperando. Então, aqui vocês veem a relação de todos os municípios que foram notificados e que estão em negociação com os nossos diretores. Qualquer um desses municípios poderá receber uma das nossas sedes. A proposta é uma sede para 2.400 pessoas serem acolhidas. Agora vamos ver o lado importante para a prefeitura. Nós não levamos problema nenhum. Nós temos geração de energia elétrica, que nós levamos a energia elétrica junto conosco. Nós temos tratamento de afluentes. Então, nós não estamos levando nenhum tipo de problema. O que nós estamos levando é solução, porque junto... Oi? Pois não? Desculpa, acho que elas estão tentando falar, o áudio delas está um pouquinho baixo. Isso. Vocês conseguem nos ouvir bem? Sim, muito bem. Ok. Na verdade, eu gostaria de entender o seguinte. Com relação a esses municípios que o senhor está mostrando para a gente agora, do estado de São Paulo, a notificação, os senhores já entendem como a parceria para a possibilidade de implementação, ou os municípios que estão nessa lista já são municípios que, sendo notificados, concordaram, estabeleceram uma parceria com os senhores, e aí, por isso, eles já estão com a possibilidade de uma implementação do projeto de vocês. Eu não entendi se uma notificação configura a possibilidade do recebimento de uma sede de vocês, ou se a partir disso esses municípios já responderam e vocês estão estabelecendo essa parceria. São Paulo tem quase 700 municípios, se não me falha a memória, são 656. Todos os municípios que detêm uma comarca, ou seja, município que tem um fórum, ele poderá receber a nossa sede. Agora, o nosso projeto tem que analisar por uma questão logística. Então, esses municípios que aí estão, eles estão sendo notificados, existe a possibilidade deles serem beneficiados com uma sede nossa. Nós levamos 516 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. Então, isso não significa que esses municípios que aí estão vão receber a nossa sede. Está prevista 12 sedes para o estado de São Paulo e nós temos aí mais de 200 municípios que poderão receber. Respondi a sua pergunta? Sim, aí eu vou fazer mais uma. Existe já uma priorização de quais são os municípios que vão receber? Algum município já caminhou nessa comunicação com os senhores? Olha, eu tenho informação que passa de 50 municípios em São Paulo já com interesse, mas nós não estamos avançando nessas negociações para aguardar o que vai, qual é o posicionamento do governo estadual. Chegar negociando com os municípios e ignorando a presença de um governador, ao nosso ver, seria antiético. Nós estaríamos derrubando uma porta que eu não vejo necessidade de derrubar. Nós podemos trabalhar junto. Nós não somos concorrentes do governo, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para oferecer algo que ele nos prometeu. Sabe? Ele nos prometeu. Nós temos um projeto que eu ainda não apresentei, mas é um projeto com 25 anos de experiência e que ele é autossustentável e eu tenho como provar isso. Então, esses municípios, eles poderão receber. Agora, é evidente que, ao notificar todas as secretarias de governo estadual, nós gostaríamos de contar com a presença do governo estadual, inclusive para escolher esses municípios, porque nós não trabalhamos com verbas públicas. Porém, nós, em todos os estados que estamos, nós estamos nos aproximando do governo estadual, porque haverá, sim, a necessidade do governo estadual de fazer aportes ao município que vai nos receber. Nós estamos trazendo uma verdadeira cidade. 2.400 pessoas com 516 funcionários, tem cidades muito menores do que isso. E é evidente, nós não trabalhamos com verbas governamental, mas a prefeitura que irá nos receber
certamente irá ser auxiliada com verbas do governo, não por nós, mas porque nós vamos aumentar a população do local. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. Então, dando sequência aqui na nossa apresentação, e eu já agradeço as perguntas que vocês fizeram, ela fez com que acelerasse o processo e eu posso entrar direto agora na apresentação do projeto. Eu não poderia iniciar essa apresentação sem o case. Quem, quando, por quê, quanto custa. Então, já dá para vocês terem uma noção da estrutura da nossa instituição, dá para vocês terem uma noção de que o Estado de São Paulo ele está com a lanterninha. Nós estamos voando em todos os estados do Brasil, isso vocês podem constatar, pelos nossos sites. É só escrever Elo Social e a sigla do estado e vocês vão ver que nos demais estados, inclusive todo mundo de olho no público de São Paulo. Afinal de contas, há menos de 10 dias, o Bom Dia São Paulo, uma instituição com credibilidade, atestou que só na Grande São Paulo nós temos 97 mil moradores em situação de rua e dependentes químicos. Quer dizer, se nós estamos propondo fazer em São Paulo 12 sedes vezes 2.400, nós não vamos chegar nisso nunca. Tá? Então, nós estamos negociando, inclusive, com empresas aéreas, com a Gol, com a Azul, isso vocês poderão ver no nosso site, as apresentações, e vamos trabalhar passagens especiais. Nós vamos levar esse público de São Paulo para outros estados. Os municípios do Amazonas estão doidos, esperando que comecem as construções, porque eles não têm como ter fábrica de veículos, eles não têm abertura para agronegócio. E o que hoje se fabrica nas grandes metrópoles é dependente químico e morador em situação de rua. E o que não se tem, pelo menos eu que apresento esse projeto no Brasil inteiro, é uma solução. E nós estamos aqui apresentando uma solução. O governador poderá gostar ou não. Como eu disse, o projeto é municipal. Então, vamos fazer um passeio aqui sobre o projeto, que, na verdade, são coisas que vocês podem navegar sozinhas. Tudo nosso está na internet. Então, volto para o nosso site principal, que é o elosocial.org.br, depois eu vou abrir para que vocês façam todas as perguntas que se fizer necessária, porque o projeto, como eu disse, ele envolve todas as secretarias de governo. E eu vou tratar mais aqui do viés social e político, porque estando vocês representando o governador, eu quero crer que ele está trabalhando com um mapa. Tá? Nós temos vários mapas no Brasil. Você tem o mapa da fome, você tem o mapa da violência, você tem o mapa social e você tem o mapa eleitoral, que é o que colocou ele sentado nesta cadeira. Então, nós do Elo Social, eu quero deixar claro para vocês do nosso diferencial. Nós somos uma instituição diferenciada. Nós enxergamos o social, mas nós temos uma visão empresarial do social. Da mesma forma que os nossos representantes do executivo e do legislativo, eles têm uma visão política partidária e do voto, porque existe o mapa eleitoral, existe o mapa social. Então, nós vemos o social como uma possibilidade. E nós estamos diante de um excelente negócio com olhar empresarial. Se nós analisarmos que, com a proibição do uso de drogas, nós chegamos ao ponto que nós chegamos, com a visão atual hoje do nosso governo federal, de diversos estaduais, dos nossos congressistas e também do judiciário, com o nome de flexibilização, o que nós estamos fazendo aqui é um negócio do presente, eu não diria nem que é do futuro, é um negócio do presente. Eu vou provar em números que nós não precisamos de dinheiro do governo para fazer isso que nós estamos aqui nos propondo a fazer. Então, passeando aqui pelo nosso projeto, é um passeio, vocês poderão se debruçar sobre isso que eu vou mostrar aqui,
por dias, semanas ou meses. Dificilmente vocês chegarão a analisar tudo que eu estou mostrando. Mas o principal eu vou aqui demonstrar. Nosso site principal é elosocial.org.br. Logo de início, você tem na régua aqui CSRP. Ao clicar nesse link CSRP, vocês estão diante de todo o projeto que nós estamos aqui apresentando. O brasileiro tem um problema grave. Ele não gosta de ler. E agora ele tem um outro problema grave, que é cognição. Ele lê, mas ele não entende. Então, preocupados com isso, nós criamos um projeto que nós chamamos ali de versão PDF, onde em 45 minutos, quem não tem leitura dinâmica consegue ler e entender o nosso projeto, aí ele não precisa inventar, porque o brasileiro ele lê a capa do livro, o nome do projeto e o título da matéria. O resto ele inventa. Então, preocupados com isso, nós criamos essa versão que está logo aqui do lado esquerdo, que é o projeto versão PDF. Outro cuidado que nós tomamos... Temos, né? É esse que vocês devem ter em mãos aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Outro cuidado que nós tomamos foi de dar ciência a todas as autoridades, porque com a experiência de 33 anos à frente de uma atividade social, nós sabemos que, às vezes, quem mais nos atrapalha são aqueles que deveriam nos ajudar. Então, primeiro passo, notificamos todas as autoridades federais. Aqui estão. Então, aquela história que dizem que funcionário público não responde, que o governo não responde, nós podemos afirmar que é mentira. Uma instituição como a nossa, especializada em cidadania, ninguém deixa de nos responder, porque senão vai responder por improbidade administrativa, e improbidade administrativa é crime. E nós somos sabedores que é, e sabemos usar a lei. Então, dessas autoridades que vocês estão vendo aí na tela de vocês, nenhuma delas perdeu o prazo de 15 dias para nos responder. Todos tomaram ciência do projeto que está na mão de vocês. A presidência da República, na época exercida por Jair Messias Bolsonaro, em 15 dias, que era o prazo de nos responder, conseguiu dar 2 despachos. O primeiro despacho foi acusar o recebimento e o segundo despacho foi determinar que nós fôssemos atendidos em caráter de urgência pela Secretaria Nacional de Política Criminal. Nós fomos e a gravação da apresentação está aí. Então, STF, todos responderam em 15 dias, até a Anvisa, costumo dizer que não responde nada, respondeu em 15 dias e ainda registrou o número 1 da utilização da ibogaína, que é uma das substâncias que nós estaremos usando. Tomamos também um outro cuidado. Quem mais poderia nos atrapalhar a implantar o projeto? Os conselhos de classe. Nós poderíamos ter um problema com o conselho de medicina, de psiquiatria, de psicologia, OAB. Nós vamos trabalhar com todos esses profissionais. Respondo de novo. Nenhuma dessas instituições perdeu o prazo de 15 dias. Todos conferiram o projeto, perceberam que não estava agredindo os profissionais e nos responderam dando os parabéns. Então, é com muita tranquilidade que nós chegamos até aqui para apresentar a vocês esses projetos. Você percebe que eu não estou abrindo os outros links, mas vocês podem ficar à vontade para abrir. Aqui nós temos a figura do vice-governador, que, conforme vocês podem ler, aí faltou para nos atender. E atendeu. Ainda não teve agenda. Quer dizer, o governador de São Paulo pediu que nós fôssemos atendidos pelo vice-governador, que é o responsável pela política de morador de rua. Eu estou aqui apresentando um documento que veio do gabinete dele
que quando ele tivesse um tempo, ele iria nos atender. E eu desejo boa sorte para ele com as outras coisas que ele tem para fazer, que são mais importantes do que a tarefa número 1, que o nosso governador, diga-se de passagem, em que eu votei e continuo votando, porque julgo ele inteligentíssimo e muito técnico. Então, para um trabalho técnico como o nosso, o que nós poderíamos querer que tivesse à frente no governo do Estado? Alguém técnico, prático e que enxergasse. Agora, a pergunta que fica é: será que isso chegou ao conhecimento do governador de São Paulo? Eu, particularmente, pelo perfil que tenho dele, infelizmente, eu acredito que não. E agora ficamos nós com essa função. Eu aqui com a responsabilidade de apresentar uma solução para vocês e vocês com a responsabilidade de levar isso até ele, porque eu não acredito que chegou até as mãos dele. Bom, voltando aqui para a página principal do projeto, este é o local que vocês poderão navegar para entender o projeto. Tá? Esse aqui é o projeto versão online. Então, tudo que se fala tem um link que te leva para um site com vídeos e documentos que vai lhe fazer tirar todas as dúvidas. Eu quero deixar mais uma vez claro que o nosso projeto conta com o reconhecimento de todas as autoridades. O trabalho que nós fazemos com relação aos encarcerados tem reconhecimento do Conselho Nacional de Política Criminal, órgão máximo, acima até da Presidência da República. Todo material didático que nós utilizamos na socialização e ressocialização tem reconhecimento do MEC e do Conselho Nacional de Educação, que nos recebeu e nos aplaudiu. O material está disponível também aí no site. Então, aqui não tem nenhuma experiência a fazer. Tudo que se teria que fazer já se fez. Então, se houver aqui, de parte do governo do Estado de São Paulo, o interesse em fazer com que isso aconteça, é só ele continuar fazendo junto conosco. Caso contrário, nós vamos continuar, porque nós não estamos parados. E ele não vai sair na foto, que eu acho ruim politicamente. Mas, voltando aqui, eu quero deixar aqui registrado a vocês esse link que eu estou aqui sinalando. Chama-se Cursos Vivenciais. Este é um dos nossos diferenciais. Se ouve muito no Brasil falar em ressocialização, mas pouquíssimo se fala em socialização. E a pergunta que fica é: como que você vai ressocializar alguém que não foi socializado? É como se você pegasse alguém que é servente de pedreiro e depois que você ressocializasse ele saísse dali como engenheiro. Não vai. Ele não tem conhecimentos técnicos para sair dali. Essas pessoas que vão parar nas ruas ou que são dependentes químicos, em sua grande parte, não foram socializados. E nós não podemos falar em ressocialização se não falar em socialização. A nossa instituição, ela criou os cursos vivenciais. Nós entendemos que a pessoa, para ser socializada, ela tem que ter conhecimento dessas matérias que vocês estão vendo aí na tela. Administração conjunta do lar, vocações e aptidões, cidadania, psicologia, estética corporal, política, crenças, etiquetas e comportamento, ética, saúde, segurança alimentar, sexologia e primeiros socorros. Todas essas matérias nós compactamos em cursos de 16 horas. Eu vou abrir aqui aleatoriamente um dos materiais didáticos para que vocês tenham uma noção de como que funciona. Mas esses cursos todos são apostilados e esse material didático não está pronto. Eu digo que ele não está pronto porque ele existe há 33 anos e ele foi criado com o propósito de nunca ficar pronto. Nós temos uma diretoria em cada um desses materiais que todos os meses estão atualizando. Mudanças de leis, mudança de conceito. Então, ele nunca vai ficar pronto.
Eu abri aqui aleatoriamente o material de cidadania. Das 13 matérias, a única que nós não conseguimos compactar para 16 horas foi a matéria de medicina. Nós até tentamos, mas foi impossível resumir uma faculdade de medicina em 16 horas. Então, nós fizemos 3 módulos de 16 horas. Esses cursos são para ser ministrados para pessoas de 14 a 100 anos de idade e eles estão disponíveis no Brasil inteiro. Nós assumimos o compromisso de trocar toda a população do Brasil a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, ministrando a eles estes cursos, porque quem passa por esses cursos jamais voltará a ser um idiota interessante, que é o que hoje está mandando no Brasil, que são eles que têm o poder de indicar quem vai mandar no Brasil, governo estadual, municipal, federal. Então, nós precisamos trocar a população, não trocar os políticos, trocar a população, porque aí a população vai saber escolher quem realmente é ou não é interessante para o país. Então, é um dia só por semana, 4 horas, nós ministramos esses cursos em colégios municipais, estadual, creche, centro espírita, igreja evangélica, para nós tanto faz, ele está à disposição. E este é o remédio que nós utilizamos em todos os nossos projetos. Quem não fizer pelo menos 3 cursos vivenciais conosco, o primeiro é cidadania, o segundo é crenças e o terceiro é psicologia. Quem não fizer pelo menos esses 3, não faz mais nada. Eu não preciso dizer a vocês que o nosso projeto de acolhimento que eu estou aqui apresentando, e as pessoas vão ficar conosco lá por 9 meses, eu não preciso dizer a vocês que eles terão que fazer, no mínimo, 9 cursos vivenciais. Então, esse link eu vou abrir, o outro eu só vou abrir e já vou fechar, porque só nesse link nós ficaríamos 2 horas conversando. Esse é o nosso trabalho de socialização e ressocialização dentro do sistema carcerário. Se vocês quiserem, vocês depois também podem navegar por eles para vocês saberem como funciona. Ele já funciona há 20 anos. Eu vou abrir mais um link. Prometo que é só mais esse. Só para justificar a vocês a ausência de um papagaio de pirata pousado em qualquer um dos meus ombros, esquerdo ou direito. O Brasil hoje está dividido em direita e esquerda, e nós somos reto, então para nós tanto faz, que seria aí um deputado estadual, federal, vereador, não sei, qualquer um, estaria aqui posado e sorridente para amanhã ir buscar votos em cima do nosso trabalho. Esta possibilidade não existe. Como eu disse, nós somos mais de 10 mil diretores, dentre eles, mais de 1.500 advogados. Quando nós precisamos de um projeto, nós fazemos sozinhos. A lei nos permite fazer. E nós ingressamos através do Senado e da Câmara dos Deputados. E eles votam, aprovam ou não aprovam. Então, através desse site, vocês terão acesso a diversos projetos por nós feitos, alguns aprovados, outros em mão de relatoria, e o deputado vota. Se aprovar bem, se ele não aprovar, 2 anos depois nós podemos entrar de novo, porque o nosso RG não vence. O mandado deles vence a cada 4 anos, mas o nosso RG não vence. Então, se precisarmos de um projeto estadual, também nós não vamos precisar ir lá na Assembleia pedir, pelo amor de Deus, para um deputado entender. Eles foram contratados por nós por 4 anos para fazer exatamente o que nós fazemos. Projetos. Eles ficam lá votando emenda parlamentar, um xingando o outro, um resolvendo o problema que o outro criou. Eles tocam lá a vida deles, nós vamos tocar a nossa aqui. Então, se eu precisar de um projeto estadual, nós fazemos sozinho e ingressamos na Assembleia Legislativa. Então, esse é o último link que eu vou abrir, mas vocês veem aqui a quantidade de link que nós temos. E vocês fiquem à vontade, nós chamamos isso de lição de casa. É claro que se vocês precisarem de uma apresentação individual de cada projeto, estamos aqui à disposição para fazer. Mas, em especial, esta é sobre moradores de rua e dependentes químicos. E nós só chegamos nela agora, que é o projeto do CSRP.
Essa é a nossa portaria. As pessoas podem até achar que é um condomínio de luxo, mas não. Eu faço uma portaria dessa em menos de 30 dias, com mão de obra de morador de rua. Sei muito bem o que estou falando e o que estou fazendo. Nós temos aqui o nosso prédio da diretoria geral, o modelo que eu disse a vocês segue. Nós temos sempre 7 diretores, um é advogado, um é psicólogo, um é assistente social e os outros de 4 formação. Nós temos um prédio de apoio, por causa dos departamentos, você não vai conseguir colocar dentro daquele prédio toda a assessoria dos diretores. Então, nós temos um prédio para isso. Nós temos uma credencial com chip, então tudo lá é digital, ninguém trabalha com dinheiro lá dentro, então até os atendimentos dele, tudo é digital. Nós temos aqui a nossa unidade jurídica, nós não trabalhamos com romantismo, então nós não somos uma instituição religiosa. Essas pessoas que estão na rua ou que estão hoje dependentes químicos, eles não nasceram assim. Isso é uma falência familiar. Nós temos um outro projeto nosso que trabalha a valorização da família. Não faz parte da pauta. Mas quando ele aí chega, ele tem direitos e todos os direitos dele serão restaurados. Direito trabalhista, direito de inventário, ações de alimento contra a primeira mulher, segunda, terceira, ação de alimento contra pai, contra filho. Todos os direitos que ele tiver, nós estaremos cuidando desse direito. Nós temos a parte social, então nós temos a diretoria social. Eu não preciso explicar para vocês como funciona, eu só vou citar um dado, e o dado é internacional. Então, a melhor forma de socializar e ressocializar é a aproximação da família. Então, a partir do 2º mês, que nós já acreditamos que eles estejam melhores, nós vamos trabalhar a aproximação familiar. Fora isso, fazemos tudo o que as assistentes sociais fazem. Nós temos a nossa diretoria de psicologia, entendemos que estar na rua como dependente químico ou como morador de rua é um problema psicológico, é um problema de saúde. Essas pessoas, eles acabaram perdendo todos, família, amigos, parentes, emprego, então eles precisam ser tratados e nós tratamos. Nós temos aqui a parte de saúde, então, o município que nos receber, ele vai ganhar um pronto-socorro. Primeiro, porque pronto-socorros não pode fechar suas portas para quem lá chega. Então, nós estaremos à disposição para atender todos daquele município. Nós seguimos normas internacionais em todos os nossos prédios, porque no Brasil, se você for seguir tudo que manda a lei, você começa fechando primeiro os órgãos públicos, porque não tem um banheiro para 5 funcionários, a porta abre para o lado errado, não tem ventilação, então você vai ter que fechar os órgãos públicos. É assim que iria acontecer. Então, se alguém achar algum defeito nos nossos prédios, com certeza ele encontrou um defeito em normas internacionais, porque é assim que nós trabalhamos. A única coisa que vocês não irão encontrar nesse nosso centro de saúde é uma placa do SUS. Nem do SUS, nem municipal, nem estadual, nem federal. Todos os nossos projetos, como eu disse, eles são autossustentáveis, e nós não gostamos do resultado que estão colhendo as instituições históricas que se filiaram ao governo. E eu cito aqui a Santa Casa, que funcionou por séculos maravilhosamente bem e hoje está falida. Então, nós não queremos começar falidos, nós temos a nossa fonte de renda e vamos trabalhar com ela. Aqui é a parte que vocês mais terão que prestar atenção, não que as outras não. É aqui que nós acreditamos que nós vamos atingir um resultado de 80% a 90% de sucesso. Cada uma de nossas unidades tem esses complexos. Esses complexos, eles abrigam 240 pessoas. Automaticamente, nós temos 10 deles. Nesses iglu, que vocês estão vendo que aparece aí em preto e agora eu ampliei, vocês têm onde eles vão morar. Vocês percebem aí uma ventilação suspensa, isso são normas internacionais, 9 pessoas habitando o mesmo local, você precisa cuidar da ventilação. Então, você tem aqui esses locais onde eles moram, que nós chamamos de iglu. Você tem um galpão onde eles vão
exercer as atividades laboterápicas deles, mas que nós chamamos de trabalho mesmo. Porque no nosso projeto, eles trabalham 4 horas, estudam 4 horas e têm 4 horas de lazer. Para evitar de sermos taxados como mão de obra escrava, eles estarão registrados em carteira profissional e vão receber meio salário mínimo pelo meio período que eles vão trabalhar. Então, são 240 pessoas, são turmas de 80. Você tem aqui um atendimento ambulatorial, onde, em tempo integral, você tem uma enfermeira, uma psicóloga e uma assistente social que estará cuidando dessas 240 pessoas. Você tem 2 salas de aulas e aí a coisa funciona. Toca a primeira campainha, sai aqueles que vão trabalhar. Meia hora para tomar café, tomar remédio, porque a enfermeira tem que ver ele tomar o remédio, não pode liberar remédio para eles, senão eles transformam tudo em drogas, e depois eles vão trabalhar. Meia hora sai quem vai estudar, o processo é o mesmo, meia hora depois sai quem vai ficar em lazer. Esta é a rotina. E agora vem a parte que eu mais gosto de falar. Eu poderia ter 4 formações universitárias e 10 pós-graduação. Tem uma coisa que eu não iria conseguir explicar aqui. Sabe o que é? É o que sente uma mulher quando ela está de TPM. Eu sou homem, eu não sei. Eu posso estudar, mas eu não sei, eu nunca vou sentir isso. Então é muito difícil você cuidar de alguém que você não sabe o que ele está sentindo. Então o que nós criamos aqui? Nós criamos um rodízio de pessoas. Neste local, todo mês, chega um e sai um. Então, a socialização e ressocialização é feita através deles mesmos. A pessoa que vai sair esse mês, ele concluiu no mês passado um curso de terapia de socialização e ressocialização de 120 horas, além de ter feito 9 cursos vivenciais, participado de diversas palestras e ter feito aqui o que nós chamamos de um mini AA, tá? A Associação dos Alcoólatras Anônimos reúne pessoas há séculos, está em mais de 137 países e os recupera sem usar uma cibalena. Então, nós adotamos também esse critério. Vocês percebem que tem aqui as camas, 2 banheiros, por causa da quantidade, isso aqui são normas internacionais, uma copa para que eles façam lá um lanchinho, alguma coisa, um espaço onde eles possam assistir TV com dignidade, sem ter que ficar sentado na cama. Então, isso tudo aqui está de acordo com as normas internacionais. É assim que nós acreditamos que vamos ressocializá-lo. Então, aquele que chegou, ele vai ser adotado pelaquele que vai sair. Então, essa pessoa que vai adotá-lo tem 120 horas de curso, fora o convívio de 8 meses e tudo que ele participou. E ele ainda vai ter a participação dos outros 7 que lá estão. Um há 2 meses, outro há 3, outro há 4. Então, todas essas pessoas vão saber explicar qual é o sintoma que ele está sentindo, porque já passaram por isso. Então, é a socialização e ressocialização através da própria pessoa. Esses galpões 4, nós já sabemos o que vai ser: fábrica de guia, lajes, tapeçaria, marcenaria, serralheria. E os outros 6, nós iremos adequar aquilo que na região for vantajoso. Eu não vou montar aqui algo que vai dar prejuízo, mesmo porque isso vai ser terceirizado. Então, aqui ninguém trabalha com terapia, com crochê, fazendo cortina com garrafa PET, fazendo mobília com pneu de carro. Aqui ninguém é idiota. Quem gosta disso é a Rede Globo de televisão, fantástico, para mostrar que eles vão resolver o problema do mundo com terapia ocupacional ou com esse tipo de coisa. Como eu disse, a nossa visão do social é empresarial. E empresarial você tem que ter viabilidade econômica, business plan, tudo que for montado aí terá que dar lucro. Uma vantagem para o município que irá nos receber é que nós não trabalhamos com licitação. Nós trabalhamos com doação. O município que nos receber vai ganhar aqui essa sarjeta, laje. Se o colégio estiver ruim, nós derrubamos, fazemos outro. É doação. Tem 2.400 funcionários.
a meio salário mínimo por mês. Eu quero ver se eu não tenho condições de fazer isso. Trabalhamos tudo o que é possível. Então, dentro das unidades, nós temos um ginásio de esporte. Então, você encontra na rua músicos, esportistas, e você precisa valorizar aquilo que eles já tinham e usar o que eles têm de melhor para pulverizar para os outros que não têm. Só que é uma sinergia, é um ajudando o outro. E nesse espaço nós também usamos uma outra terapia que o mundo religioso usa com muito sucesso, que é o chamado testemunho. Eu nunca vi um testemunho que não deu certo. Todos os testemunhos sempre deu certo. E, ao longo de 9 meses, nós vamos escolher algumas pessoas para, no dia do acolhimento, dia que ele também está indo embora, porque, como eu disse, todos os meses chega a 266 e sai 266. E aí nós vamos passar lá no telão as fotos e alguns vídeos de como ele chegou e vamos ouvi-lo, como ele hoje está. Vamos escolher, é claro, alguns que a família vai buscar, chora, se emociona. As igrejas vivem disso, isso acontece o dia inteiro. Nós não podemos dizer que fomos nós que inventamos. Esse é o mundo, e nós só não podemos desprezar as coisas que já está provado que dá certo. O município para onde nós formos vai ganhar um ginásio de esporte, se algum campo de futebol que tiver lá, nós vamos construir e vamos transformar nisso. Volto a dizer, temos 2.400 pessoas que são esportistas, que tocam música. Nós vamos abrir isso para a população local. Eles trabalham, recebem e o município recebe. Temos uma agência bancária, um banco digital. Nós temos uma agência de viagem. São 266 passagens vindo e 266 indo, e nós não poderíamos não ter. Nós temos uma autoescola. Todos aqueles que tiverem condições e fizer por merecer poderão sair de lá com a carteira de habilitação no bolso. Nós temos uma guarda social, então nós não vamos ficar incomodando o Estado para tudo que lá acontece. É evidente que as nossas viaturas não vão correr atrás de bandido na rua, porque não são contratados para isso. Mas não existe a possibilidade de fuga. Em primeiro lugar, lá ninguém está preso, então não tem como fugir. Tá? Segundo lugar, é que se ele quiser ir embora, é só falar que ele quer ir embora, tem até uma viatura de fuga aí. Ele passa pela assistente social, psicóloga. Se elas não conseguirem convencê-lo a ficar, o carro de fuga leva ele na agência bancária, encerra a conta, pega os pertences dele, passa na agência de turismo, pega as passagens, leva ele até a rodoviária, espera ele embarcar no ônibus e ele segue a vida dele. Aí ninguém vem, não entra sem um contrato de 1 ano. Então, se ele for embora para nós, não muda nada. Só muda no nosso índice de aproveitamento. Nós temos aqui o nosso departamento de comunicação, a nossa TV própria, a TV Elo. Então, toda a programação lá é feita por nós. Eles não podem ficar 9 meses alheio do que está acontecendo no mundo. Então, você tem o Jornal da Manhã, tem o Jornal da Tarde, à noite você passa filme. Nós não podemos liberá-los para assistir à rede de TV normal, porque tem algumas emissoras que em 2 horas ela tem o poder de destruir 9 meses de acolhimento. Nós temos aqui a nossa unidade de informática. Não é possível que de lá ele saia como analfabeto digital. Hoje, quem não souber pelo menos operar um celular está excluído do mundo. Essa aqui é a nossa unidade que controla os cursos vivenciais, é o de socialização, que eu disse a vocês, aquelas 13 matérias. Se nós vamos ter 2.400 pessoas, são 2.400 certificados por mês. Tem que ter uma estrutura e nós temos. Nós utilizamos também o poder da fé. Então, nós temos aqui um templo e 10 casas de oração. O único horário que nós respeitamos é o horário da missa do domingo. Mas assim que acaba a missa, pode entrar o pastor, o pai de santo, o rabino. Para nós é indiferente. Tá? Esse espaço vai estar à disposição por 4 horas, mais 4 horas e mais 4 horas. E eles poderão utilizar do jeito que eles quiserem, seguindo as nossas normas. Do lado de fora, nós temos um posto da Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Metropolitana e atendimento judicial. São pessoas que estão em local incerto e não sabido e que, assim que passam a ter uma residência fixa, começam a chegar precatórias para que eles sejam ouvidos
e é muito mais interessante para nós termos um local onde o juiz, quando vir, poderá ouvir diversas pessoas, e a mesma coisa o escrivão de polícia. Nós temos uma sala de atendimento e de audiência digital, e com isso fica perto para nós, se não teremos que ir para a cidade todo dia, levar e trazer. Isso não seria inteligente de nossa parte. Nós fazemos shows, fazemos eventos, damos palestra de autoestima, nós temos que transformar esse local onde eles vão ficar 9 meses em um local gostoso de ficar. Nós temos as bandas de lá, porque sempre vai ter a banda oficial e quantas bandas eles quiserem, porque vai ter aula de música, nós vamos entreter o tempo inteiro. E a cada vez que sair um integrante, certamente entra outro. Então, essa aqui são as palestras de autoestima que nós fazemos. O palestrante menos famoso que tem sou eu, mas daí por diante você tem o Laí Ribeiro e você tem diversos outros palestrantes. Nós só aceitamos participação gratuita se realmente for palestra ou eventos, shows. Esta aqui são fotos históricas. Esta, em especial, é na Câmara dos Vereadores de São Paulo, em 2018, quando nós lotamos 3 vezes esse espaço, nos nossos 1.500 profissionais que compõem a nossa diretoria do Estado de São Paulo. Nós somos do Elo Social Brasil, então nós não somos do Elo Social Mercosul, nem continente africano e nem asiático. Significa que nós não acolhemos quem não estiver legalmente aqui no Brasil. Por sermos uma instituição especialista em cidadania, nós sabemos muito bem qual é a responsabilidade do governo para com essas pessoas e nós cobramos. É claro que nós temos outros projetos que os apoiam, mas antes deles virarem moradores de rua e dependentes químicos. Depois que eles viraram, infelizmente, nós não temos como ajudar. E assim eu estou encerrando exatamente em cima da hora do tempo que nós pedimos, que foi 1 hora. Só vou acrescentar aqui alguma coisa que costuma dar problema. Então, eu já quero evitar esse problema. Com a nossa chegada, o pessoal dos direitos humanos, sabe, e as assistentes sociais acham que nós vamos resolver 100% dos problemas. Então, eu lamento dizer que não. Tá? Nós temos um corpo técnico e nós temos um período de adaptação. Então, todos aqueles que por nós serão acolhidos, eles terão que ser aprovados pelos nossos psiquiatras, nossos assistentes sociais e os nossos psicólogos. Se for atestado que ele não tem o nosso perfil, infelizmente, nós não poderemos pegar. Eu vou usar uma palavra até proibida de ser usada, que é o manicômio. Nós não somos um manicômio. E nós não somos um depósito de pessoas. Nós precisamos de pessoas socializáveis. Aqueles que já passaram do estágio no uso de drogas, nós não podemos tê-los. Porque, como vocês viram na demonstração, vai chegar um momento que ele vai ser um líder. E como é que ele vai liderar 8 pessoas se ele não tem mais cognição? Então, fica aqui o aviso, que existe, sim, uma pré-seleção. A outra coisa que eu preciso deixar claro, e nesse ponto a gente até se choca diretamente com algumas das entrevistas que eu vejo o nosso governador dar, que é o assunto família. Sabe, a nossa instituição, e eu estou aqui representando 10 mil diretores, nós nunca vimos uma família na rua. Não tem família na rua. À luz do direito, e é só estudar, ler os códigos civil, penal, ler a Constituição, à luz do direito, o nome família está atrelado a um provedor. Quando você se casa, você assume o compromisso de ser o provedor da sua família. Então, família na rua não existe. O que existe é uma mulher e um homem. E nós estamos preparados para acolher a mulher e o homem. Eu não posso acolhê-los junto. O nosso projeto é de 9 meses. Se eu acolhê-los junto, o projeto não acaba nunca mais. Porque a cada 9 meses ela vai ter filho, eu vou precisar de ter berçário. Aí o projeto ele virou de adoção do problema e nós não adotamos o problema. Então, família na rua, não acredito. Eu nunca vi. Uma outra coisa também que eu nunca vi é criança na rua.
Se eu aceitar que existe criança na rua, eu vou ter que aceitar que o governo é incompetente. Porque as crianças, para quem foi morar na rua, perdeu o direito às crianças. Quem tem que tomar providência é o Conselho Tutelar. Então, família na rua, mulher, nós acolhemos. Homem também. Criança, nós fazemos com que o governo cumpra a função dele. E aí as coisas começam a ficar fácil. Nós não somos políticos, então nós não precisamos fazer discurso, e isso está inserido no nosso projeto, que está sendo feito em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, porque cada estado vai ter um consórcio, estas vagas elas serão distribuídas mediante as prefeituras. Isso aqui é um grande resort, é o que nós somos. Hoje, segundo o site Transparência, as prefeituras e o Estado vêm prestando contas a nós, população, pagadores de impostos, que o morador de rua custa R$ 2.500 morando na rua. Agora, vocês imaginem se nós acrescentarmos o aumento do contingente da Guarda Civil Metropolitana, que tem que aumentar, o aumento do contingente da Polícia Militar, que tem que aumentar, o prejuízo dos lojistas, a perda dos nossos espaços turísticos. Quanto vai custar um morador de rua? R$ 10.000? 15? Seria isso? Nós nunca vamos saber quanto realmente ele custa e nem quanto ele dá de prejuízo. Então, para essas prefeituras que estão lançando esses valores, é melhor eles terem uma cota com o número de participantes do nosso projeto. Politicamente vai ser maravilhoso para ele, e o resultado é de 80% a 90% de recuperação. O prefeito que achar que não é interessante, não faça, o problema é dele. Outro poderá vender a ideia e ficar com a cadeira dele, já que os cargos são eletivos. Então, eu encerro essa apresentação, mandando um abraço aí para o nosso governador e para o meu governador, Tarcísio de Freitas, a quem eu votei e eu pretendo continuar votando, porque defendo os mesmos ideais e ele congrega. Infelizmente, neste quase um ano de governo, a sua assessoria não levou a ele este projeto nosso, que é nacional. Eu prefiro acreditar isso, porque conhecendo o perfil do Tarcísio, eu não acredito que ele iria abrir mão de embarcar em algo como o que nós estamos fazendo. Está pronto, gera emprego, tem renda. Nós temos 9 milhões de faturamento em cada uma das nossas unidades. 50% é particular, R$ 5.000. E 50% é através de convênio com consórcio. Então, nós temos 9 milhões de faturamento e temos 10 galpões com 2.400 funcionários produzindo. E aí eu pergunto, eu preciso do governo federal, municipal, estadual, para quê? Meninas, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu passei por cima de várias coisas que, se eu tivesse aprofundado, eu não conseguiria cumprir a minha 1 hora de apresentação, que está dando exatamente agora, 12h06. Estou pronto para responder as perguntas. Tá ótimo. Primeiro, muito obrigada aí pela apresentação. Bastante coisa mesmo que o senhor falou. Eu anotei aqui alguns pontos, imagino que a Cristiane também. Primeiro, eu gostaria de começar aqui. O senhor trouxe uma fala inicial lá, que o senhor gostaria que fosse atendido do tamanho que a instituição de vocês é. E aí eu gostaria de começar dizendo, em nome do governo do Estado, também aí já respondendo a questão da dificuldade da agenda do vice-governador, que nós atendemos a todas as pessoas de maneira igualitária e de acordo, sim, com a nossa disponibilidade. Então, começo pedindo desculpa aí pela falta de acesso à agenda do vice-governador. Tenho certeza que foi por alguma incompatibilidade e não pelo não entendimento da necessidade de tratarmos esse tema que é tão relevante, não só para a nossa gestão, para o nosso governo, mas também para a sociedade que a gente vive. Então, só para a gente poder alinhar esse ponto inicialmente. Além disso, o senhor trouxe aqui alguns dados numéricos de pessoas em situação de rua, com base numa mídia
televisiva, e esse número também não é o número que nós utilizamos, tá? Nós utilizamos os números oficiais com base nos nossos históricos e nas pesquisas que nós temos feitas também, pesquisas públicas que nós estamos utilizando. Estamos aguardando aí a liberação do estudo do censo de 2022, que ainda não foi publicado, já publicaram alguns pontos, mas só para a gente também poder falar de dados, considerando os dados que a gente utiliza, e não subestimarmos ou superestimarmos algum número, também temos que tomar esse cuidado. Depois disso, eu gostaria de entender um pouco com o senhor. O senhor disse que a ideia é que tenhamos 12 sedes no estado de São Paulo, e aí eu gostaria de saber quantas sedes vocês têm hoje ativas, quantas já funcionam, obviamente não sendo em São Paulo, porque eu já sei que aqui até hoje não houve a implementação. Eu gostaria de saber quantas sedes desse projeto vocês atendem hoje, quantas estão ativas, funcionando. Bom, vamos fazer assim, você vai perguntando, eu vou respondendo, senão depois a gente acaba pulando alguma coisa. O nosso projeto tem 25 anos. Ao longo desses 25 anos, nós tivemos parcerias com o Centro Espírita, com a Igreja Evangélica, igrejas católicas, iniciativa privada. Foi assim que nasceu o nosso projeto, até 2022, quando nós tivemos a consciência de que ele só funciona se for uma unidade com 2.400 pessoas. Então, nós recolhemos, paramos esses projetos com 80, com 60, com 50, não acreditamos neles, tá? E passamos a implantar ele a nível nacional. Então, este modelo que nós estamos usando, ele é nacional. Ou é 2.400 pessoas, ou não é. Então, nós estamos implantando no Amazonas, nos 62 municípios. Nós estamos implantando em 11, está bastante adiantado lá, este trabalho, e nos demais estados também está adiantado. Então, não vai existir uma sede nossa com 40, 50, 80, porque nós não acreditamos. E eu ainda passo dados para vocês aqui, tá? Que, claro, eu usei aqui o que a mídia passou, mas esses números eu estou esperando chegar. E, com certeza, o número que nós estamos oferecendo para São Paulo, que seriam 12 sedes, é insuficiente para o estado de São Paulo, mas tudo bem. Tá? Nós temos os demais estados, que a sede é enorme pelo tamanho. Nós temos 2.400 vagas, nós vamos ter no Acre, nós vamos ter no Amapá. Isso você pode navegar no nosso site e vocês vão ver em que estágio que realmente isso está. Mas eu tenho aqui uma informação que poderia resolver esse problema, talvez em 15 dias ou um mês. Se nós pegarmos a matéria do Fantástico, que passou agora também, matéria do Fantástico, que passou também agora há menos de um mês, se fizer uma CPI, sabe, dos atendimentos, só com os valores que o governo municipal, estadual e federal coloca, está resolvido o problema. Porque grande parte dessas clínicas ou não funciona ou não existe. A minha dúvida é, atualmente não tem nenhuma sede nesse modelo que o senhor me apresentou em atendimento? Não. Ok. Não. Vamos lá. Então, ok, obrigada. Além disso, o senhor trouxe aqui que as pessoas ficariam ali por 9 meses. Dentro desses 9 meses, elas têm atividades ali dentro a serem desenvolvidas. Elas trabalham por 4 horas, estudam mais 4, tem mais 4 horas de lazer. E aí eu queria entender algumas coisas dentro dessa fala. Primeiro, essas 4 horas de trabalho, elas trabalham fazendo o quê? Eu entendi que o senhor falou que elas montam o centro. Além disso, elas têm mais alguma atuação? Com base no que elas aprendem nesses cursos, nessas qualificações, elas desempenham alguma dessas funções que elas aprendem? Se a resposta for sim, quais? Se a resposta for não, qual é o trabalho que elas têm além dessa construção dessas sedes? Segunda pergunta dentro disso. As outras 12 horas que essas pessoas têm, né? Considerando ali que, em teoria, elas têm que dormir 8 horas por noite, ainda restam mais 4 horas. O que elas fazem nesse outro período? Eu fiquei com essa dúvida também. Aí eu vou perguntar essa e depois eu vou perguntando mais para baixo. Ok. Com relação ao trabalho, nós temos parceria com o Senai, com o Sebrae, nós desenvolvemos todos os
cursos profissionalizantes possíveis. Tem alguns de máquinas pesadas, e dependendo do município ou local que nós vamos estar, principalmente na Amazônia, você não tem energia que permita que você tenha máquinas pesadas. Então, essas 4 horas, nós só temos 4 unidades que nós sabemos o que vai ser feito, que é guia, sarjeta, bloco, tapeçaria, porque o Sindicato dos Decoradores e Tapeceiros faz parte do guarda-chuva da nossa instituição, como nós que criamos, marcenaria e serralheria. Então, nós vamos ter 10 galpões, desses 10 galpões, 4 nós já temos o que vai ser feito. Os outros 6 nós não sabemos. Nós vamos ter que fazer um estudo no local para saber o que nesse local vai dar lucro. Porque nós precisamos de business plan, nós precisamos de viabilidade econômica, nós não vamos montar alguma coisa que não dê lucro, porque isso vai ser terceirizado através de empresários. Então, essas 4 horas de trabalho, elas vão ser no segmento que ele já tem. Se tiver alguém que já vem do segmento de pedreiro, de encanador, então ele vai ter curso de recuperação dele dentro da profissão que ele já tem. Se ele tiver em um estágio bem adiantado, ele poderá auxiliar o nosso professor a administrar cursos. Ele não fica à toa em momento nenhum. Então, as outras horas que vão sobrar, dessas horas que eu acabei de falar, ele fica à vontade. Sabe? Existe o horário que ele pode circular, existe o horário que ele não pode mais circular, ele pode assistir filme, tem academia, tem local para ele jogar em baralho, xadrez. Nós preenchemos o tempo inteiro e nós liberamos esses horários também para que eles façam outras coisas. Eles podem ir para as igrejas, entende? Eles podem fazer outras rodas de AA, tudo que seja benéfico para o nosso tratamento. Então, isso aí é com relação ao trabalho. E eu acho que eu falei também que em relação ao outro... Acho que eu respondi as duas, respondi não? Em relação ao lazer, então, essas 4 horas elas são flexíveis, podendo se estender a 8. É isso? Não, ele tem 4 horas oficiais de lazer. Tá? Uma hora poderá ser de manhã, outra poderá ser à tarde, e a outra pode ser no final da tarde. Agora, o resto do horário, ele é disponível. Então, nós só temos aí as atividades nossas começam às 7 da manhã. Então, você coloca 4 horas, mais 4 e mais 4. Acabou as atividades. Aí você tem igreja, você tem os outros espaços. Vai chegar um horário que é o toque deles irem dormir. Quem quiser assistir televisão, assiste. A alimentação também estaria fora. É isso? A alimentação não. também é isso. Não, a alimentação está dentro do nosso processo. Você tem ali a cozinha industrial, eles têm o café da manhã, tem o almoço, tem a janta. Tudo... Só para a gente... Oi? Uma outra dúvida. A senhora falou que vocês... eu vou usar a palavra com aspas, tá? Resgatam homens e mulheres. Então, se nós estivermos numa situação de pessoas em situação de rua e drogadição, que tenham crianças, o trabalho de vocês, na verdade, é notificar os conselhos tutelares, e aí, quando eles estiverem sob a tutela dessa criança, vocês trazem os pais e eles ficam separados, é isso? Eu não entendi essa parte. Nós não enxergamos a família na rua. Nós não enxergamos. Então, nós enxergamos uma mulher e nós enxergamos um homem. Então, nós os acolhemos e fazemos com que o Estado cumpra a sua obrigação de acolher os filhos. Depois que eles estiverem socializados e ressocializados, eles vão buscar os filhos deles assim que eles tiverem condições de exercer a tutela. O nosso acolhimento é de 9 meses, mas nós ainda damos uma assistência de 3 meses. Então, eles são registrados em carteira, eles recebem meio salário mínimo desde o primeiro mês, depois eles voltam para o município, que as assistentes sociais entender que eles serão resgatados, não adianta ele querer voltar para onde ele estava, ele tem que voltar para o local onde ele tem família. Agora, nós não temos como prendê-lo e obrigá-lo. Nós damos a passagem para ele voltar para o local onde o nosso corpo técnico achou que ele tem mais condições de ser reintegrado à sociedade. Se ele não for para aquele local, ele abandonou
os 3 meses de assistência. Dentro desses 3 meses de assistência, ele continua recebendo meio salário mínimo. Ao final, nós rescindimos o contrato, liberamos o fundo de garantia e ele ainda teria direito, caso ele não consiga uma vaga de emprego, ele teria direito ainda ao seguro-desemprego. Então, na verdade, ele mesmo, depois que saiu de lá, ele ainda tem 7 meses de renda mês. Agora, nós não adotamos o problema, então, para lá ele não volta. Sabe? Todos aqueles que passam, ele não volta. A minha dúvida ainda é anterior, a minha dúvida é sobre a abordagem. Se o senhor chega para uma família que está em situação de rua, família, eu digo, um homem, uma mulher e seu filho ou seus filhos, tá? A minha dúvida é, no serviço de abordagem, na cena de abordagem, como vocês lidam com essa situação de cena de abordagem? Isso não ficou claro para mim. Chegou na rua, tem... Eu vou simplificar o seu entendimento, mostrando a você como nós enxergamos a situação em que você acabou de nos colocar. Na verdade, eu gostaria de entender a atuação. O entendimento dos senhores já ficou muito claro sobre a questão da família. Eu gostaria de entender a atuação num caso como esse. Isso não ficou claro para mim na abordagem. Não vai chegar em nós essa situação. Está em desenvolvimento, um contrato que nós vamos assinar com as prefeituras. Quem vai fazer esse trabalho não é nós, é a prefeitura. Ela vai nos entregar essas pessoas. Essa abordagem, quem vai fazer é a prefeitura. Ela tem que fazer essa abordagem, ela vai ter um período para ela cumprir o escopo do nosso contrato, aonde os nossos técnicos vão analisar essas pessoas. Então, esse problema não chega em nós. Nós não vamos sair pela rua encostando caminhão, ônibus e recolhendo pessoas. Quem vai fazer esse trabalho são as prefeituras. Eles recebem salário para isso, nós pagamos impostos para eles. Tá ótimo. Aí eu tenho mais uma dúvida em questão de números. Eu também não sei se eu entendi muito bem. Mas quando o senhor explicou lá a questão do trabalho, do CLT, que passa por um ambulatório, o senhor trouxe que tem uma enfermeira para cada 240 pessoas atendidas. É isso? Não, isso é um plantão. Essa situação do ambulatório, eu entendi que o senhor trouxe toda a questão do socorro, tudo isso. Eu só fiquei um pouco confusa especificamente com essa informação. Quando eles chegam, eles passam por um check-up de todos os profissionais. E depois eles vão para o alojamento deles e eles continuam sendo atendidos pelo nosso pronto-socorro, que é onde nós damos toda esta atenção. Quando eu disse que nós temos um atendimento ambulatorial, nós temos uma psicóloga, uma assistente social, uma enfermeira, que ficam ali em tempo integral para 240 pessoas. Ela está ali entregando um remédio para aquele que tem que tomar remédio, a psicóloga está atendendo no dia a dia aqueles que se fazem necessário, a assistente social também, ali é o dia inteiro. Agora, o atendimento oficial é no prédio e no nosso pronto-socorro. Se tiver algo mais grave, tem que trocar o medicamento, então é ali que eles vão fazer e vão marcar um retorno para ele com um profissional responsável por todo o espaço. Ok. E aí, o senhor trouxe aqui também no final da nossa conversa uma questão sobre a forma de atuação que tem uma parte, eu entendi assim, tá? Uma parte da renda que é com convênios e consórcios. Eu gostaria de entender agora, mais especificamente, como o senhor enxerga a atuação do governo do Estado no projeto dos senhores. Eu entendi, eu imagino que eu tenha entendido tudo que vocês trouxeram, consigo entender a atuação do projeto, mas não consegui visualizar qual é a nossa, eu não vou dizer responsabilidade, mas qual é a nossa atuação com o projeto dos senhores. Eu gostaria de entender isso. Bom, em primeiro lugar, o governo tem que atuar dentro do que cabe a ele, que é a responsabilidade dele. Em primeiro lugar, está nos fiscalizar.
Ele precisa saber se os nossos atendimentos de saúde estão cumprindo todas as exigências. Segundo, vai saber se essas pessoas também não estão sendo exploradas e se não existe uma mão de obra escrava. Então, essa é a atuação do governo estadual. Financeiramente, nós entendemos que o governo estadual poderá ajudar as prefeituras a se enquadrarem, porque nós vamos mudar a população. Nosso objetivo são prefeituras que têm em torno de 20 a 30 mil habitantes. Esse é o foco, porque são cidades que nós podemos transformá-las em um modelo. Então, nós não estamos aqui interessados em grandes municípios com 900 mil habitantes, 800. Não, nosso foco são realmente cidades pequenas, porque estamos levando emprego. O que nós estamos fazendo aqui é basicamente o que foi feito com a extinção da casa de detenção em São Paulo. Dividiu-se os presídios para vários municípios e hoje eles têm o que eles não tinham, emprego e renda. Então, nós vamos trazer isso para esses municípios. Então, esse é o nosso objetivo. Eu acho que eu perdi um pouco o foco da sua pergunta. Você poderia refazer? Não, na verdade, eu gostaria de entender realmente qual era a atuação do governo. Voltou. Me deu uma pequena gagueira mental, mas voltou aqui. Você queria saber qual é a atuação do governo estadual e a atuação do governo municipal. Agora eu mudo de mapa, tá? Eu saio do mapa do problema para ir para o mapa da solução. A solução, politicamente falando, são empregos, votos e sanar o problema. Então, o mapa que nós fazemos é o mapa empresarial de um problema social. Então, vamos sanar isso de uma forma rápida, aí você vai entender. Nós teremos um consórcio em cada estado. Então, significa que o estado de São Paulo, para que o nosso projeto se encaixe com uma luva, ele vai ter um consórcio municipal para destinação e recuperação de moradores em situação de rua. Um consórcio. Entra a prefeitura que quiser. É com este consórcio que nós vamos negociar. Digamos que nós tenhamos esse consórcio e das 680 prefeituras, só 100 e poucas queiram, e elas têm lá X vagas. Elas vão utilizar as vagas dela, elas têm dinheiro para isso, que existe verba para isso. Quando a temperatura cai, as prefeituras alugam hotéis para colocar os moradores de rua, e de onde eles tiram esse dinheiro? O hotel é uma clínica? Não, não é, nós somos. Então, as prefeituras terão direito às vagas que eles quiserem. Quem não quer, fica com os moradores de rua andando e dá satisfação para a população, que depois vai votar nele, né? Esse é o mapa eleitoral. Prefeitura tal, tem tantas vagas, está cuidando dos seus dependentes químicos, não tem mais morador de rua. E a outra prefeitura? Não, a outra não. A outra gasta o dobro com convênios em clínicas que não funcionam, não insiste, mas os moradores de rua continuam lá. Aí é uma questão eleitoral. Então, é assim que nós trabalhamos. Como eu disse, que nós trabalhamos no sistema híbrido. Então, metade da nossa população ela é de particulares, poderão vir de qualquer local. E metade ela é conveniada através do consórcio. Então, isso significa que nós não vamos sentar com o prefeito de São Paulo para negociar com ele. Sabe? Quem vai conversar sobre isso será o consórcio, não nós. Tá. A gente tem aqui no estado de São Paulo 645 municípios. Desses, eu estava tentando até pegar o número aqui exato, porque eu não me recordo agora de cabeça, mas a maior parte dos nossos municípios é de pequeno porte 1. São municípios que têm uma quantidade aí dentro da estrutura que vocês consideram para poder fazer a parceria de vocês. Então, eu acho que pensar um pouco melhor sobre a possibilidade das cidades modelo, enfim, é uma demanda importante, mas eu fico com um ponto aqui que é o seguinte: as nossas maiores demandas dentro dessa área de atendimento para essa população específica são demandas que são da capital e das regiões metropolitanas, que não atendem a esse porte que o senhor está trazendo aqui. Não dizendo que nessas regiões com esse porte nós não tenhamos essa necessidade também.
mas são em números, obviamente, menores, considerando que nós temos menos habitantes. Nesse aspecto, eu gostaria de entender se houve um pensamento sobre atender populações que não estão nessas cidades modelo. Nessas cidades modelo, vocês pensaram num atendimento que seja regionalizado, considerando o próprio município, ou vocês pensaram num atendimento que tire pessoas de uma região e leve para outra região? Gostaria também de entender isso. E aí a minha última pergunta. Você fique à vontade, tá? Nós deixamos praticamente o dia para vocês. São Paulo é São Paulo e nós nos dedicamos a atendê-los do tamanho que realmente são, tá? Quando eu falei cidade modelo, eu acho que vocês ficaram com uma visão distorcida do que nós realmente pretendemos. A cidade modelo não é com relação ao que nós vamos fazer, que é o nosso atendimento. Cidade modelo que eu digo eu tenho 2.400 funcionários a meio salário mínimo por mês, com múltiplas profissões. Eu quero transformar essa cidade em uma cidade modelo, porque eu vou fazer tudo e não vou cobrar nada. Eu vou cuidar do paisagismo, das calçadas, eu vou fabricar guia, sarjeta, eu vou reconstruir aí unidades médicas que estejam em situações precárias. Como eu disse, nós não trabalhamos com licitação, nós trabalhamos com doação. Então, quando eu falei cidade modelo, eu falei nesse sentido, porque se eu fizer tudo isso de graça, vai sobrar dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura vai fazer outras coisas, resultado naquela cidade, e isso existe no Brasil há muito tempo. Se você pegar Perus, na época que tinha aqui uma fábrica muito atuante de papel, eles faziam tudo na cidade. A cidade ficou maravilhosa e ainda existe. Sorocaba hoje parece que é uma das melhores cidades a se morar, depois que a Toyota foi para lá. Então, nós queremos uma cidade pequena onde nós possamos fazer tudo isso. Se nós ficarmos em uma cidade grande, não vai, o que nós vamos fazer vai desaparecer. Tá? Então, deixa eu só consertar isso aqui. Agora, essas pessoas que vão abrigar as unidades de São Paulo, nós vamos ter um contrato com um consórcio. Então, nós estamos propondo construir 12 unidades em São Paulo, 12 vezes 2.400, dá 28 mil vagas. Da onde vão vir essas pessoas? Para nós é indiferente. Para nós é indiferente. Vocês sabem qual é a visão que nós temos de São Paulo hoje? E é isso que, se vocês assistirem às minhas apresentações para os demais estados do norte, vocês vão ver que o que eu estou vendendo é isso. São Paulo está fabricando moradores independentes e químicos e não sabe o que vai fazer com eles. Então, eu quero levar essas pessoas para a Amazônia. Eu vou levar lá o faturamento, eu vou levar emprego, eu vou levar essas pessoas para a Amazônia. Então, ele não tem que ser daquele município. O compromisso que nós teremos com o consórcio, aí nós gostaríamos, até com o governo estadual junto, em todas essas negociações, que nós temos 28 mil vagas. Nós não podemos trazer ninguém de outro estado se nós tivermos pessoas de São Paulo para serem acolhidas. E é essa a nossa proposta para os demais estados do Brasil. Você pega um Acre não vai ter 2.400 pessoas nunca, mas nós só podemos trazer pessoas de fora quando nós estivermos atendido aqueles que são do Acre. Acho que agora eu respondi sua pergunta, né? Respondeu sim. Tá ótimo. Você tem alguma dúvida, Grace? Tá ótimo. Acho que a gente conseguiu entender. Obrigada por procurarem a gente. Acho que também é importante reforçar que a agenda do governador nos encaminhou a solicitação de vocês. Embora o senhor tenha feito a solicitação aí a todas as secretarias, eu vi depois, nós recebemos o pedido diretamente da agenda do governador. Então, com certeza, ele tem não só ciência da importância de projetos como esse, mas da nossa responsabilidade em recebê-los também, para entender quem é que está trabalhando por essa população, o que está sendo feito, e nós temos total responsabilidade com as nossas atuações e atribuições públicas em atender da melhor forma possível a população. Então, agradeço desde já, porque o senhor nos procurou como governo do Estado,
em nome do governador, que nos passou essa agenda, em nome do secretário Gilberto Nascimento, que infelizmente, como eu disse, está lá na Conferência Nacional, por isso não pôde atendê-lo, senão também seria um prazer. Ele estaria com certeza conosco fazendo uma série de perguntas, tentando entender bastante também. Agora, de próximos passos, o que nós faremos ao final dessa reunião, eu vou escrever um e-mail para o nosso secretário, porque ele não está aqui, e conversarei com ele pessoalmente assim que ele retornar para São Paulo. Vamos escrever um e-mail para ele contando tudo que foi conversado aqui. Eu sei que a reunião está sendo gravada. Eu gostaria de entender onde é que ela vai estar disponibilizada para que a gente também possa utilizar o material para compartilhamento, para os nossos, para a gente poder compartilhar com as pessoas responsáveis por essa agenda. Vamos conversar sobre isso com o nosso secretário e pedir que ele devolva, obviamente, as nossas considerações ao gabinete do governador. E aí vamos aguardar os próximos passos para que a gente saiba se acionaremos por aqui, se o Palácio fará o próximo acionamento por lá, como é que ficará o encaminhamento dessa solicitação. Mas, de qualquer forma, agradeço porque vocês nos buscaram, agradeço por terem entrado em contato com o governo do estado de São Paulo, e parabéns pelo trabalho. Eu espero realmente que nós possamos colher bons frutos de parcerias e projetos como esse. Nós temos total entendimento da nossa responsabilidade com essa população e também do quanto nós temos a fazer para que a gente possa, o mais breve possível, acolher para cuidar dessas pessoas. Nós temos o slogan do Estado dessa vez é São Paulo são todos, e é realmente o que nós acreditamos, o que o nosso governador tem pedido de nós e é como nós temos trabalhado. Então, realmente, são todas as pessoas, as que estão trabalhando, as que estão em situação de desemprego, as que estão em situação de rua, em situação de drogadição, as famílias com muitas pessoas, as famílias unipessoais, nós estamos olhando e pensando em políticas que atendam a todos. Então, agradeço mais uma vez pelo contato de vocês para conosco. Nós estamos à disposição para o que mais couber. Tudo bem? Obrigado aí pelos elogios que eu quero dividir com os 10 mil diretores, senão fica dando a impressão que eu criei isso tudo sozinho. Eu até sou o fundador do projeto e da instituição, mas de lá para cá nós temos a colaboração de muitos técnicos e muitos profissionais que eu quero dividir os elogios que aqui eu acabei de receber. Eu quero dizer que nós continuamos à disposição. Com esses municípios, nós ainda não começamos as reuniões, sabe? Nós queremos aguardar em um posicionamento das secretarias de governo, mesmo porque, junto com a proposta que nós estamos levando, pode ir alguma coisa também do governo, mesmo que não seja para nós, porque nós não trabalhamos com verba governamental. Mas eu me sinto atendido e me sinto muito bem atendido. Eu não teria 1h30, 1h36 na agenda do vice-governador. Eu não teria 5 minutos na agenda do governador. E vocês, com todo o conhecimento técnico e a capacidade administrativa que têm, senão não estariam sentadas aí, entregaram 1h36 de oportunidade a nós de falar sobre os nossos 33 anos de trabalho pelo social e 25 nesse projeto. Então, tudo que vocês aí leem está pronto, está regulamentado, está aprovado, está à disposição de vocês. E o governador gostar da proposta, só resta começar. Quando pergunto quando começa, eu digo que sempre no dia seguinte, porque se eu pegar 50 pessoas, moradores em situação de rua, separados pelo nosso departamento técnico, se você voltar lá depois de 30 dias, você vai encontrar portaria pronta, porque capacidade para isso eles têm. O meu muito obrigado. Alguns dos nossos diretores que nos acompanham, quer colocar alguma palavra, em especial a nossa procuradora, Suelen, você está satisfeito? Está com todas as informações para dar sequência nesse atendimento? Sim, sim, perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima apresentação, doutor. A Vitória e a outra colega, eu esqueci o nome. Cristiane. Cristiane, prazer. Eu vou estar enviando para vocês, assim que a nossa equipe da web liberar o link do vídeo, vou estar enviando para você por e-mail, que eu tenho falado lá contigo, e também está disponibilizado no nosso site. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Para a gente
Para a gente foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez. A gente está aí à beira das implantações acontecerem e o que mais a gente quer são parceiros, né? E entrar na casa de São Paulo, eu sou carioca, né? Entrar na casa de São Paulo com a permissão do dono é muito bom, né? Muito obrigada. Se serve aqui para vocês também, a Cristiane é carioca. Eu sou paulista, a Cristiane é carioca. Eu sou da região dos Lagos, então seja bem-vinda quando vier aqui de novo. Foi um prazer falar com vocês, viu, pessoal? Muito obrigada. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.